Opinião e debate com Ana Paula Machado. Realização Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. No Opinião e Debate de hoje, nós conversamos com o deputado estadual Bosco, reeleito para um segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com mais de 72 mil votos em 250 cidades, ele foi lembrado. E o Bosco, em Araxá, conseguiu 77% dos votos válidos da cidade, mais de 41 mil votos. Ele sai consolidado como uma importante liderança não só de Araxá, como também da região. E é um prazer recebê-lo aqui, Bosco. Seja bem-vindo ao nosso Web TV. Muito obrigado, Ana Paula. Uma alegria imensa, uma satisfação poder estar participando aqui com você, né? Poder estar aqui nesse momento tão importante, não só para mim, mas para minha família, meus amigos, meus parceiros e, sobretudo, para Araxá e toda a região. Essa nossa reeleição demonstra aí um novo tempo na política de Araxá. Eu acho que foi um resultado histórico, porque nunca um candidato a deputado estadual por Araxá teve tantos votos, um percentual tão grande, tão representativo em Araxá, como foi nessa nossa reeleição. E isto teve um reflexo extremamente positivo na região, porque a região percebeu e sentiu firmeza com relação a essa nossa reeleição, em virtude desse novo tempo na política de Araxá, onde houve, Ana Paula, uma consciência maior, um amadurecimento entre a classe política de Araxá. Eu faço questão de destacar isto, porque se fomos candidato único, se tivemos candidato único em Araxá, dessa vez, foi porque realmente houve um entendimento por parte dos partidos, das principais lideranças, que Araxá desta vez não poderia correr o risco de perder a sua representatividade junto à Assembleia, junto ao governo do Estado. Por isso, de uma forma natural, houve essa união em torno do nosso nome, o que teve uma resposta extremamente positiva por parte dos eleitores. Os eleitores demonstrou claramente, os 41.689 eleitores que votaram em nós, demonstrou claramente, de forma consciente, que havendo um entendimento político, os eleitores estão prontos para nos acompanhar, estão prontos para seguir em frente com Araxá. Inclusive, Bosco, o seu partido, o PTdoB, também cresceu a sua bancada na Assembleia Legislativa. Se não me engano, você foi, dessa vez, o mais votado do PTdoB, e o PTdoB fez 3 cadeiras agora. Exatamente, era somente uma cadeira, esta que eu estou ocupando, e já foi muito bom, o PTdoB estar presente na Assembleia, e agora conseguimos aí esse grande feito, que foi de passar de uma cadeira para 3 cadeiras. Então isso muda também o contexto da representatividade do partido junto às decisões que ocorrerão dentro da Assembleia Legislativa. Recebi no dia de ontem uma ligação do nosso presidente nacional, deputado federal, também reeleito com expressiva votação, o deputado Luiz Tibé, que já nos nomeou como, em nome do partido, como líder da bancada na Assembleia para o próximo pleito. Então, com isso, nós vamos ter ainda uma voz mais ativa dentro da Assembleia, sobretudo na condução da liderança do PTdoB. Agora, você enfrenta uma situação diferente. Bosco, no primeiro mandato, ele era um deputado da base governista. E agora, nesse segundo mandato, você vai atuar na Assembleia com o governo de Fernando Pimentel, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que você sente isso? Qual a sua expectativa? Na sua opinião, o que isso vai interferir ou não no seu trabalho? Vai ser possível continuar nessa curva ascendente, mesmo não sendo da base governista? Não, Paula, eu quero aproveitar dessa oportunidade, dessa sua pergunta, essa sua indagação, até para reafirmar aqui
a minha lealdade com os projetos políticos dos quais eu faço parte, né, e principalmente dentro da minha trajetória política. Eu sempre tive uma posição, e você sabe disso, que você como jornalista nos acompanhou desde a época de vereador, e eu sempre tive uma postura muito definida dentro da política, ou apoiando, ou sendo o contrário, mas eu sempre tive uma posição, tive lado, sempre eu tive uma posição clara e entendo que deva ser dessa forma, é obrigação nossa, como líderes políticos, mostrar para o nosso eleitor qual a sua posição. E eu tive um posicionamento de apoio ao então candidato a governo de Minas, o Pimenta da Veiga, que tinha como candidato a vice-governador o Diniz Pinheiro, que é um amigo e irmão, né, que eu tenho na Assembleia, que é o atual presidente da Assembleia. Então fui firme nessa convicção, trabalhei, levei o nome, defendi-lo, eles até o último momento. Não deu, né, o Fernando Pimentel foi o felizado, foi realmente o escolhido com a grande maioria dos votos para governar Minas Gerais nos próximos 4 anos, tendo como vice o Antônio Andrade, que é um conhecidíssimo meu, né, que coincidentemente o gabinete que nós ocupamos hoje na Assembleia, o gabinete 221, era exatamente o gabinete que foi utilizado pelo Antônio Andrade. Hoje eleito vice-governador. Hoje eleito vice, mas quando foi deputado estadual, parece que 2 ou 3 mandatos, ele exatamente ocupava o gabinete que eu ocupo hoje. Coincidência, né? E eu tenho uma relação boa com ele. Então, Ana Paula, qual que é o meu objetivo? É usar da experiência que eu adquiri quando vereador em Araxá. Eu fui vereador por 4 mandatos. Teve mandato, né, que eu estava, que eu fui eleito junto com a situação, ou seja, com um prefeito de situação, um prefeito que nós apoiamos. E eu exerci mandato como vereador também com um prefeito que eu não tinha apoiado, ou seja, que eu estaria ali na condição até de oposição. E teve um bom trânsito. E tive um bom trânsito com todos, né, estabeleci permanentemente um diálogo com todos, visando, sobretudo, alcançar os objetivos os quais nós nos propomos, que era defender os interesses, né, da nossa gente, do nosso povo em Araxá. Então, agora, transferindo isso num âmbito maior, nível de Estado, é a receita que nós vamos utilizar. Né? Um diálogo permanente com o governo, né, com o futuro governador, com o próximo governador de Minas, que é o Fernando Pimentel, né, com o Toninho Andrade, que será o seu vice, e mantendo aí um diálogo permanente. É claro que eu, como líder dessa bancada aí de 3 deputados, nós vamos conversar com o partido, vamos seguir aí também, é claro, uma orientação partidária para que a gente possa também fazer com que o partido seja valorizado dentro do contexto do próximo governo. Mas não vejo não vejo dificuldade, não é o meu estilo fazer oposição por oposição, somente por ser oposicionista, pelo contrário, né, eu tenho uma grande responsabilidade aumentada agora em 130% a mais, né, porque os votos que nós obtivemos agora, né, representam mais de 130%, ou seja, saltamos de 31.400 e poucos votos para 72 mil, mais de 72 mil votos. Falando nisso, Bosco, você é majoritário não só em Araxá agora, né? Você me parece conseguiu ser majoritário em outras cidades que também tem você como referência lá na Assembleia. Exatamente, nós conseguimos agora dessa vez, Ana Paula, ser majoritário em 7 cidades. Né, sendo Araxá, Pratinha, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, Santa Juliana, Tapira. Então são 7 cidades importantes da nossa micro-região que nos deram uma votação esplendorosa, não é, e que nos colocou na condição de majoritário. Isso é extremamente representativo, porque eu que estou lá nesse primeiro mandato, eu sei da importância disso, porque o governo do Estado, qualquer ação que ele vai desenvolver ou que ele vai adotar dentro dessas cidades, normalmente o majoritário é ouvido, ele é consultado, não é? Até mesmo a simples visita do governo nesse município, o majoritário ele é de primeiro momento e em primeiro momento convidado para estar juntamente e acompanhando o governo. Então é muito importante essa questão de ser majoritário, mas é claro que tivemos votação esplendorosa, mesmo não estando como majoritário numa grande parte dos municípios também da nossa região, né? Exemplo de Bambuí, a exemplo aqui
Serra do Salitre, a exemplo de Sacramento, enfim, a exemplo de tantas outras cidades, né, de Minas Gerais. Nós tivemos uma esplendorosa votação, me lembro aqui de Lagoa Grande, que está um pouco mais distante da nossa região, mas é uma cidade que eu ajudei a eleger o prefeito, tive quase 1000 votos, né, lá em Fronteira, no Pontal de Minas Gerais, já quase na divisa de São Paulo, também tivemos uma votação esplendorosa, quase 500 votos, uma cidade pequena, mas que nos deu um percentual bom de voto, que nós vamos ter o comprometimento de estar representando também. O importante é que eu estou pronto e me sinto preparado, Ana Paula, para esse segundo momento, para esse segundo mandato, para trabalhar com muito empenho, com muita determinação e no ritmo forte. Ô Bosco, e para o terceiro, o quarto, e aí eu vou entrar numa outra questão, que é a falta de um candidato a deputado federal em Araxá. E eu digo que você teve uma votação que pelo próprio PT do B poderia ter te elegido deputado federal e não estadual. Embora concorde com a sua decisão de manter o espaço de Araxá na Assembleia Legislativa e se preparar aí para esse segundo round. É sua intenção continuar na carreira política como parlamentar, quiçá disputar a cadeira federal que Araxá perdeu? Com certeza, Ana Paula. A princípio eu continuo com essa convicção, né? É uma cidade que nem a nossa, a cidade de Araxá, com 100 mil habitantes praticamente, com mais de 70 mil eleitores, é uma cidade diferenciada, né? É uma cidade importantíssima no contexto da região e de Minas Gerais, e é uma cidade que tem que ter representante nas duas esferas, quer seja estadual ou federal. Momentaneamente vamos perder essa representatividade, porque ainda não terminou o mandato do deputado Araceli de Paulo, mas vamos perder essa representatividade de um araxaense no Congresso Nacional. É um fato que está ocorrendo agora, mas que nós não podemos permitir que ocorra nas próximas eleições. Então nós temos que ter sim um representante na Assembleia Legislativa, jamais podemos perder esse foco, né, porque Araxá teve um prejuízo imenso durante 20 anos que ficou sem deputado estadual. Muitas coisas poderiam ter chegado até aqui, muitas ações do governo, muitos projetos deveriam e poderiam ter chegado até aqui e não chegou, porque nós não tínhamos alguém para falar em nome da cidade, falar em nome da nossa região. Então agora retomamos essa cadeira. E isso é uma questão que... Quer dizer que você está aí com uma dupla obrigação, né? Não só de recuperar o espaço de Araxá em nível nacional, como também de manter o espaço de Araxá na Assembleia Legislativa. E eu já vou pular aqui, porque o nosso tempo é curto, para te perguntar o seguinte, né? Nesse aspecto, nós precisamos criar lideranças aqui na cidade, né? Na minha opinião, e eu acredito que na opinião de muitos araxaenses, a gente vê a política local sempre circulando em torno dos mesmos nomes. Nós vamos ter uma eleição para prefeito em 2016, onde o eleitorado já manifesta claramente uma insatisfação em relação tanto a um grupo político quanto outro grupo, né? E isso te fortalece, porque, na verdade, você sai bem dessa eleição com muito mais que o apoio da maioria do eleitorado araxaense. Como é que fica essa questão política na sua cabeça agora? Olha, Ana Paula, eu gosto mais dessa cidade, eu adoro Araxá e acho que nós temos e vivemos numa cidade privilegiada em todos os sentidos. É uma cidade bem localizada, é uma cidade que tem um solo riquíssimo, né, que gera riqueza para a gente e gera muita riqueza para o Estado, para esse país, né, e é uma cidade que tem uma receita fantástica em vista de outras cidades, né, uma cidade que tem aí uma receita maravilhosa. 12ª economia de Minas Gerais, se não me engano. Exatamente, estamos aí nesse patamar. Então, uma cidade que bem administrada, dentro de uma união política responsável, nós temos como avançar e fazer muita coisa, desenvolver muita coisa. Faltou essa união, né? Por exemplo, você, nosso deputado estadual, não contou com o apoio da situação, né? Não contou com o apoio do grupo do prefeito Jeová Moreira da Costa, não contou com o apoio do executivo local. Por que isso aconteceu?
né? Já é ranço, já é resquício dessa política que tem feito muito mal para Araxá? Houve algum esforço nesse sentido ou vocês nem chegaram a conversar sobre isso? Não, houve algumas conversas sim, eu procurei o prefeito, como sempre procurei, como deputado estadual, sempre procurei colocar o nosso gabinete, colocar o nosso trabalho à disposição da prefeitura, tanto é que vários projetos que foram implementados e realizados em Araxá, houve uma participação muito importante nossa quanto deputado estadual e até mesmo às vezes em parceria com a prefeitura municipal, a exemplo aí do UTI neonatal que trouxemos para cá e tantas outras obras. Houve uma procura por minha parte, mas o prefeito entendeu que ele precisaria apoiar um outro candidato e tinha que apoiar esse outro candidato, né? Isso que aconteceu, diferente de outros municípios, né? Outros municípios, a exemplo de Itapira, por exemplo, nós tivemos o apoio do prefeito, da vice-prefeita e de quase todos os vereadores, né? O mesmo aconteceu com Perdizes, onde nós tivemos o apoio do prefeito e grande maioria da Câmara Municipal, Serra do Salitre, e, enfim, vários outros municípios, exemplo também de Ibiá. Então o que ocorreu lá fora não aconteceu aqui. Falta essa união, Falta. Esse trabalho conjunto, independentemente do resultado eleitoral. Eu acho, Ana Paula, que o eleitor de Araxá nos deu uma grande aula agora. Nós que somos políticos, eu, deputado estadual, e os demais políticos, ou seja, as demais lideranças políticas de Araxá, têm que entender esse recado, têm que entender essa demonstração do nosso eleitor nessa eleição. O eleitorado de Araxá demonstrou que ele está mais politizado, que ele é bairrista sim, que ele quer o melhor para a cidade. Tanto é que tantos outros candidatos trabalharam em Araxá de outras cidades, nós fomos elegantes em recebê-los aqui, em permitir que eles fizessem aqui suas campanhas, mas na hora de votar, a grande maioria votou, foi com o candidato da terra, foi com o candidato da casa. Então isso demonstrou claramente que o sentimento de bairrismo entre o araxaense existe sim, né? E vai continuar existindo. Então acho que foi um recado, uma demonstração de civismo e, acima de tudo, de amadurecimento político por parte do eleitor também, e que demonstra claramente que é esse o caminho que o eleitor quer, que é a classe política unida, independente de bandeira, independente de cores partidárias, unida com o mesmo objetivo, unida em prol de Araxá. É este o recado que as urnas mandou para a classe política de Araxá. E é esse o recado da classe política, né, que foi essa unidade em torno do nosso nome. Então, acho que agora sim, nós estamos começando a engrenar. E outra coisa, Ana Paula, eu trabalhei desde o primeiro momento, quando cheguei na Assembleia, no intuito de unir essa nossa região politicamente. Nós temos que perceber, nós temos que ter sensibilidade de entender que a micro-região de Araxá quer caminhar com Araxá, politicamente, na área da saúde, na área econômica. Essas cidades... Araxá ser efetivamente uma cidade de polo, Exato. Sair da conversa para a realidade. Partir para a prática, ficar só na teoria, a cidade de polo, a cidade é referência, mas daí? Agora, para isso vai ter que ter um trabalho conjunto entre o prefeito atual, que fica até 2016, né? Independentemente, eu estou deixando essas questões políticas de fora, até essas tentativas de cassação ou não. Né, trabalhando com essa hipótese de que o prefeito Jeová Moreira da Costa é o prefeito de Araxá até 2016. Precisa haver uma proximidade, um trabalho político conjunto até para Araxá ser polo realmente. Isso vai acontecer pelo menos da sua parte? Ana Paula, trabalho diuturnamente para isso. Quero que isso aconteça pelo bem nosso, pelo bem dos nossos filhos. Eu me preocupo muito com os nossos filhos, com as gerações vindouras, porque o que há de ser desse país para essa geração, o que há de ser do nosso município, do nosso estado para essa geração, é uma coisa real, né? Nós não podemos pensar só na gente. Né? Tá tudo muito bom para nós, ótimo. Né? As próximas gerações é que cuide elas mesmas do futuro dela. Não é assim. Nós temos que preparar, né, a nossa cidade, o estado do país para isso. Né? Nós temos que dar uma oportunidade melhor para aqueles que vão nos suceder aqui, né? Principalmente para os nossos filhos, para aquelas pessoas que a gente ama nessa vida. E eu acredito que isso aí passa pela política, então nós temos que preparar essa cidade. Por exemplo, na área da saúde, nós temos que ter uma saúde a contento
para nos atender, atender você, atender a mim, atender nossas famílias e atender Araxá, dentro daquilo que for necessário, e, sobretudo, atender a região. E quero até aproveitar para elogiar o secretário de Saúde, o Dr. João Batista Arantes, que é um médico e que tem, em pouco tempo, realizado um bom trabalho, né? Eu acho que é importante esse conhecimento também na pasta, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que nós temos que ter as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta. Né? A questão de gestão é isso. Você tem que ter bons profissionais, profissionais com visão, profissionais empreendedores e pessoas ligadas à área. Ô Bosco, agora a gente depende ainda muito, né? Por exemplo, na educação da Superintendência de Educação de Uberaba, na saúde, na Superintendência de Saúde de Uberaba, né? Como ser polo, né? Sem, na verdade, crescer, sem, na verdade, ser referência para a região em questões tão importantes como educação e saúde? Olha, Ana Paula, é uma questão que é preocupante. Eu tenho trabalhado muito com relação a isto. Nada contra Uberaba, que hoje possui lá o privilégio de ter, né, essa representatividade do governo do estado através dessas superintendências que você citou. Né? Eu, desde o primeiro momento, trabalhei muito para mudar parte disso e conseguimos avançar. Tanto é que todas as escolas estaduais de Araxá hoje têm muito mais facilidade com a nossa presença lá em Belo Horizonte de estar chegando até a Secretaria de Estado para reivindicar pela classe, né, dos trabalhadores da educação, para reivindicar melhorias e ampliação dessas escolas. De todas as 15 escolas estaduais de Araxá, todas elas receberam benefício fruto do trabalho nosso como deputado estadual. Isso ocorreu em todas as cidades que nós trabalhamos. Né? Nós conseguimos ser essa ponte da educação regional junto à Secretaria de Estado, é claro, passando pela superintendência, mas com atenção diferenciada lá em Belo Horizonte, a partir da nossa estada lá. E o mesmo com a saúde. Né? Se nós conquistamos o UTI neonatal para cá, mais de 2 milhões de investimentos, né, que já está se tornando uma realidade. Se nós trouxemos para cá o Verminas, que possibilitou a cirurgia de mais de 2.500 pessoas de catarata, cirurgia de catarata, pessoas que estavam na iminência de ficarem cegas, porque o sistema SUS atende uma quantidade mínima, pouquíssima, por ano. Né? Então, essas pessoas, no sistema normal, levaria 10, 15 anos para ter a oportunidade. Então, muitas pessoas nesse caminho, ao longo dessa caminhada, iriam ficar cegas. Mas nós trouxemos esse programa fantástico que foi lançado pelo governo do estado, que é o Verminas, e possibilitou um avanço, possibilitou a gente reduzir e muitas filas de espera nas prefeituras, tanto de Araxá como da região. Então, nós temos caminhado nesse sentido. Agora, continua o objetivo de trazer para cá a superintendência. Eu não desisti. Pois é, vou continuar lutando. Justamente nesse vou continuar sentido. lutando. Para a gente partir para a parte final do programa, né? O nosso tempo aqui é grande para a internet, mas é curto, né? Em 20 minutos não dá para a gente conversar tudo que é necessário. Mas o Bosco sempre vai estar presente aqui na web do Clarim. Eu queria, Bosco, que você falasse, você assume, ou melhor, você continua, né, na Assembleia Legislativa com quais principais propostas? O que você acha que é possível viabilizar, trabalhar a favor de Araxá em termos de obras ou em termos de atuação política, como você já disse, né, na vinda dessa superintendência, por exemplo, de educação para cá? Qual que é o seu projeto? O foco maior, Ana Paula, eu tenho que ser lá um deputado polivalente. Eu não posso me dar o luxo de querer trabalhar só para a educação, trabalhar só pela saúde, não é? Porque é tanta coisa que envolve a nossa cidade, é tanta demanda que existe na nossa cidade, né, que nós temos que abraçar todos os segmentos e todos os setores. Né? Mas para que Araxá efetivamente se torne uma cidade polo, né, nós temos que avançar muito nessa questão da área da saúde, nós temos que construir um projeto regional na área da saúde em Araxá, e aí envolve a Prefeitura de Araxá, que é extremamente importante, que vai estar na linha de frente, a participação efetiva do governo do estado, que já tem nessa gestão, tem tido um trabalho muito bom na área de saúde em Minas Gerais, mas nós temos que ter, sobretudo, um apoio maior do governo federal. Não há caminhos para resolver esse dilema, esse problema da saúde no país,
que não seja através de uma participação mais efetiva do governo federal. Muito se arrecada nesse país e grande parte do que se arrecada concentra-se no governo federal. E o que retorna para os municípios, para o Estado, é muito aquém daquilo que deveria retornar. Para você ter uma ideia, o município tem que investir 15% na saúde, investe muito mais do que isso e não dá conta. O Estado tem que investir 12%, investe muito mais do que isso. E o governo federal? Qual o investimento do governo federal na saúde? Não tem um percentual. Pelo menos em relação à questão da representatividade na Câmara Federal, os 3 candidatos a deputado federal mais votados em Araxá conseguiram se eleger. Então, eu acho que é o sentimento da população que realmente esses deputados, apesar de não serem araxaenses, Bosco, trabalhem efetivamente pela cidade. Então, nós temos que fazer o seguinte, é fazer com que nós tenhamos aqui um sistema de saúde com esse tripé, município, Estado e governo federal, que atenda às nossas demandas de Araxá, que os nossos pacientes, os nossos doentes de Araxá, não tenha que ser colocado numa ambulância e levado para fora para buscar uma solução lá fora, porque lá fora também o sistema está muito ruim. Uberaba está que é a nossa referência, já tem paciente nos corredores, fila de cirurgias a perder de vistas. Então, quer dizer, não é a saída mandar paciente para fora, a saída é aprimorar o sistema nosso local para resolver as demandas aqui de Araxá e ajudar a resolver as demandas da região toda, dos municípios que estão dispostos a caminhar e estarem junto com Araxá. E o mesmo da educação. Nós temos que também ampliar essa questão da educação, sobretudo a educação de nível superior em Araxá. Eu estou trabalhando para a transformação do Cefet em Universidade Tecnológica Federal, fiz um trabalho em todas as regiões do Estado, vou continuar com essa bandeira. O governo atual não nos atendeu nesse primeiro momento, porque a gente depende do governo federal para fazer essa transformação. Essa bandeira eu reafirmo com o Cefet de Araxá e de Minas, que eu vou continuar empunhando ela. E a vinda da UFTM também, e a vinda, eu acho que é importante. Exatamente, a vinda da UFTM, oferecendo novos cursos em Araxá e o fortalecimento do nosso Araxá. É importantíssimo. Exatamente, nós temos que acabar com esse sacrifício dos alunos, de quase 1.000 alunos que saem diariamente de Araxá para irem para estudar em outras cidades, a exemplo de Uberaba. Nós temos aqui 8 ônibus que saem diariamente com alunos que depois de um longo dia de trabalho têm que enfrentar uma estrada de mais de 110 quilômetros para irem e retornar diariamente para Uberaba para ter acesso a cursos que poderiam estar tendo aqui em Araxá. Então os desafios estão aí, eu acho que saúde, educação, segurança, sem ficar para trás, que é fundamental. Nós estamos trabalhando muito nesse sentido, conseguimos inserir Araxá no programa Olho Vivo do Estado, vou continuar trabalhando para que seja efetivado a implantação desse sistema de monitoramento em Araxá, que vai ajudar e muito, sobretudo a Polícia Militar, no policiamento ostensivo, dotando Araxá de mais segurança para nós e para os turistas que visitam Araxá constantemente. Bosco, muito obrigada, mais uma vez, o Bosco atendeu o nosso pedido, está aqui na web, vai para Belo Horizonte agora mesmo. Eu agradeço a sua presença, que a gente possa conversar muito, trazer notícias boas para a cidade, para a região, e boa sorte. Você faça um segundo mandato melhor ainda do que o primeiro. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Araxá, muito obrigado à região, muito obrigado aos 72.535 eleitores que nos apoiaram, que acreditaram no nosso trabalho. Pode ter certeza absoluta que nós iremos corresponder a essa votação com muito trabalho. E obrigado àqueles que compuseram a nossa equipe e todas as lideranças políticas de Araxá que nos apoiaram e que acreditaram na nossa reeleição. Muito obrigado. Nós voltamos com o Web TV na próxima quinta-feira. Até lá e um grande abraço para vocês. Opinião e debate com Ana Paula Machado. Realização Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.